Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa aula. Hoje vamos falar de um tema que está bem atual. Vamos falar sobre o que é ciência. Recentemente foi publicado um livro dessa autora Natália Pasternak e também de Carlos Orsi. Esse livro vem causando muita revolta, principalmente para a classe médica, os psicanalistas, porque nesse livro eles elencam aquilo que realmente é ciência e aquilo que não é. Uma das questões que foram colocadas pelos autores é que, por exemplo, a psicanálise ou a homeopatia, por exemplo, né, ou até mesmo a acupuntura, na verdade são práticas que falharam e que podem inclusive causar danos à saúde, porque podem de certa forma mascarar um pouco os sintomas e as doenças que deveriam ser realmente tratadas pela medicina de verdade. Será que esses autores estão corretos? O que será que define uma ciência? É isso que a gente vai começar a discutir na nossa aula. Vamos tentar entender o que vem a ser ciência. Para começar essa conversa, eu vou trazer aqui para vocês um texto que foi escrito pelo dramaturgo Bertolt Brecht. Veja bem o que ele diz. Eu sustento que a única finalidade da ciência está em aliviar a canseira da existência humana. Com o tempo é possível que vocês descubram tudo o que haja por descobrir, e ainda assim o seu avanço há de ser apenas um avanço para longe da humanidade. Para quem não sabe, Bertolt Brecht, ele era um dramaturgo, era um poeta e que viveu ali mais ou menos em 1898 e 1956. Teve uma participação muito grande naquele período, inclusive influenciando muitos outros intelectuais, principalmente no campo do teatro. E havia uma discussão muito interessante que ele fazia sobre essa questão da ciência. E aí entramos aí com a questão, o que é a ciência? Se você analisar a própria história da humanidade, perceberá que a curiosidade sempre existiu, principalmente a curiosidade sobre os fenômenos da natureza. Será que você sabe por quê? Era apenas uma questão de sobrevivência. Observe bem que ao analisarmos boa parte da nossa história, percebemos que nós, seres humanos, a nossa humanidade sempre teve que, de uma certa forma, se articular em relação aos fenômenos da natureza. Nos tempos primitivos, por exemplo, era necessário conhecer os fenômenos da natureza, por exemplo, para nos alimentarmos, por exemplo, para nos protegermos do frio, da chuva. Era necessário conhecimento para prevenirmos ou tratarmos algumas doenças oportunistas e também era necessário termos conhecimento para que pudéssemos, de certa forma, explorar novos espaços, para obter novos recursos, principalmente em longas viagens. Então foi justamente a partir dessa curiosidade que nós, seres humanos, desde os tempos mais primitivos, fizemos muitas descobertas e tentávamos, inclusive, conciliar a nossa existência com os ciclos da chuva, por exemplo, com os ciclos das cheias dos rios, com as estações do ano, das secas e tudo mais. Tudo a partir de um método chamado método de tentativa e erro. Isso naquela época. Hoje, com os instrumentos mais sofisticados da ciência, não temos mais a necessidade de desenvolver métodos dessa forma. Mas vamos tentar provocar um pouco essa conversa falando sobre o que vem a ser essa ideia de ciência. Eu vou trazer aqui para você essa linguagem artística das charges. É uma linguagem muito interessante e dentro dela traz aí uma série de questões críticas que vai nos ajudar, de certa forma, a refletir um pouco mais sobre as questões. Por exemplo, nós temos essa primeira charge. Observa bem o conteúdo dessa primeira charge. Aqui nós temos duas imagens de situações muito diferentes. De um lado, um cientista desenvolvendo o seu estudo, cercado por equipamentos, e do outro, uma espécie de feiticeiro com roupas que lembram o período da peste negra,
que matou inclusive milhões de pessoas na Europa. Os homens tiravam os cadáveres das ruas e das casas, usavam essa vestimenta que tem um bico longo, né, para se protegerem de doenças que na época eram totalmente desconhecidas. E esse homem ele está cercado aí por algumas imagens, como terra plana, uma caixa de comprimido, fazendo inclusive referência ao uso de medicamentos, como por exemplo a cloroquina para o tratamento da Covid, tochas e moedores muito usados pelos alquimistas nos tempos da Idade Média. Então o chargista aí fez questão de dizer que ambas as situações acontecem simultaneamente nos dias de hoje, fazendo inclusive referência às fake news que são aí amplamente espalhadas nas redes sociais. A segunda charge que vou mostrar é essa, né? Como vocês podem observar, né? Você tem aí um homem dizendo, aqui temos um fóssil do Homo ignorantus, que achava que arte, cultura, história e ciências não serviam para nada. Percebam bem, nessa charge nós podemos observar uma crítica forte às pessoas que se interagem no mundo, mas a partir apenas do senso comum. Um tipo de conhecimento baseado apenas em crendices, experiências individuais, sem embasamento científico. Notem, por exemplo, o tamanho da cabeça do esqueleto. É uma sátira que o chargista faz, relacionando aí os ignorantes, né, com relação a ideias da ciência, com a noção de mentes pequenas. É uma brincadeira que o chargista faz, mas que de certa forma pode ter até um certo fundo de razão. Mas será? Vamos continuar que eu vou mostrar aqui para vocês mais outra charge. Observe bem essa. Aqui nós temos duas pessoas de jaleco, aparentemente cientistas. Nessa charge podemos observar que a mulher comenta o resultado de uma pesquisa e comenta para o seu parceiro que as únicas pesquisas que são divulgadas aí pela mídia são as pesquisas das eleições. A palavra pesquisa ela vai muito além da pesquisa eleitoral. E a charge ela mostra a fragilidade dos nossos meios de comunicação, além, é claro, de trazer uma outra interpretação, como, por exemplo, a ausência da discussão da ciência, da tecnologia e da inovação na pauta também dos candidatos. Essa outra charge que eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, é uma charge até interessante que usa uma imagem de uma medalha, né? Essa medalha existe. Aqui vemos o seguinte, né? Um cientista dizendo, com tantos avanços, né, que já conquistamos em algumas áreas, como células-tronco, nanotecnologia, quando é que será que um cientista brasileiro vai ganhar um prêmio Nobel? E o menino, com a sua sabedoria, responde, olha, quando tivermos uma educação de qualidade e desde o ensino fundamental, como coloca muito bem, né? Então, é interessante colocar que todos os anos a Fundação Alfred Nobel, um cientista milionário que viveu ali no final do século XIX, inventor inclusive da dinamite, premia cientistas, escritores, ativistas pela paz aí pelo mundo afora. A imagem da moeda é o rosto e o perfil de Alfred Nobel. O cientista da charge alerta o menino que nenhum pesquisador brasileiro ganhou o prêmio Nobel até agora e questiona por quê. E o menino, é claro, de uma forma bem tranquila e, é claro, se tratando de um fato inquestionável, destaca que só será possível se a educação, tão negligenciada por muitos governantes ao longo da história brasileira, melhorar de fato. Esse comentário, inclusive, faz um contraponto com o que acontece nos países desenvolvidos, onde os investimentos em pesquisa, desenvolvimento, em educação, ciência, inovação são elevadíssimos. E não é à toa que esses países desenvolvidos estão aí à frente, né, das inovações tecnológicas e comandando, inclusive, o mercado internacional. Afinal de contas, o que dá mais dinheiro? Comercializar produtos agrícolas, minerais ou comercializar tecnologias? Tá aí uma questão interessante para ajudar na nossa reflexão. Então, essa linguagem, né, das charges, né, que eu apresentei, né, que são produtos aí dessa linguagem da arte, né, bem como aquele poema, o trecho de Bertolt Brecht,
Apesar de fazerem parte, né, do mundo artístico, nada impede que as artes exerçam aí uma certa influência nos nossos pensamentos e até mesmo nos pensamentos dos cientistas, e inclusive sobre os nossos julgamentos. Portanto, diante de tudo isso que você viu, cabe aqui então o questionamento: o que é ciência? Vamos fazer um pequeno exercício. Escreva aí um pequeno texto respondendo a questão a partir da sua própria experiência de vida, a partir das charges que você viu, bem como a partir desse trecho, desse poema, né, de Bertolt Brecht. Depois, publica aqui nos comentários e depois a gente vai discutir melhor, ok? Até a próxima, pessoal!